Show. Léo, obrigadão. Vamos dar início. Como é que você vê esse boom, né? Esse pico do marketing digital? Porque a gente sabe que o marketing já era algo do momento, já era algo que estava sendo realizado. Só que esse boom ia vir agora, talvez daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E todo mundo nesse momento, até as pessoas que eram contra, porque, eu não consigo avaliar meu aluno, eu não consigo dar atenção, ele vai treinar errado. Essas objeções acabaram, porque, amigão, o boleto chegou e você vai deixar isso de lado para vir aqui pôr a cara a tapa e entregar o melhor para o seu cliente. Então, como é que você vê esse boom nesse momento, com tanta gente aí agora correndo para conseguir gerar conteúdo, para vender e para manter os clientes? O que você acha disso? Essa é uma pergunta extremamente incrível, né? Daria para fazer uma live só para responder ela, né? Então, eu já até te agradeço em enviar essa pergunta já de início. Primeiro, Rodrigo, é importante a gente contextualizar o cenário, né? Você tem total certeza quando você disse que esse processo já vinha. O que essa pandemia, esse cenário, né, deixou mais evidente? Acelerou o que já estava acontecendo, né? O trabalho home office é um negócio do futuro. Os grandes pensadores sempre disseram que acharam um absurdo pessoas e pessoas pegarem carros para ir trabalhar com determinadas funções que são desnecessárias, né? A questão da própria mudança, né, de mentalidade em relação a determinadas funções de trabalho, papéis, né? A gente sabia que no futuro já não ia existir. O que aconteceu agora? O processo acelerou. E esse processo acelerado, né, pegou todo mundo assim, desprevenido, fez com que, por exemplo, a nossa classe no mercado fitness soasse um alerta, né, um alerta no sentido assim, o que eu vou fazer agora? Né? E aquela coisa, se não for pelo amor, vai pela dor, porque a questão do digital não é um luxo, né, não é um luxo. Ou você está no digital ou você vai morrer. E não existe o mundo online e o mundo offline. O que existe são as oportunidades. Então, essa coisa do cenário é muito importante as pessoas entenderem que, assim, é uma novidade para quem está operando agora. Para nós que já estamos no mercado digital há bastante tempo, a gente não consegue ver um mundo diferente. Tanto é que depois dessa pandemia, a internet nunca mais será a mesma. Né? Nunca se viu tantas lives, né? Tanta competição, os algoritmos tão loucos. A gente que trabalha avaliando custo de lead, custo de resultado, de conversão, aqui a gente vê que os indicadores já mudaram todos, né? Porque tem mais gente online. E aí a competição aumenta. Quando a competição aumenta, a gente também depara com uma outra situação. Né? As pessoas no Brasil, elas sempre esteve conectadas, tanto é que a maioria tem 1, 2 celulares. Mas as pessoas nunca olharam para essa conexão como uma oportunidade. As pessoas no Brasil, por exemplo, estão na internet, mas não compram na internet. Elas não usam o cartão de crédito na internet, não tem esse costume. Agora, até pedindo comida, as pessoas estão utilizando o próprio aplicativo para comprar. E aí você vê um choque de realidade. Eu compro ou não compro? Não, agora não tem saída, amigão. Agora o que nós temos é isso. E agora, para operar nesse cenário, o que eu faço? E aí vem essa avalanche de pessoas. E quando a gente olha para o mercado fitness, a gente vê algo muito assim, no meu ponto de vista, tá? Sempre numa análise geral. Eu sei que existem muitos profissionais que estão antenados, estão sabendo extrair muitas oportunidades, mas a grande maioria, vamos dizer assim, estão mortos digitalmente. Né? O cara tem lá o Instagram, tem lá um Facebook e o grupo do WhatsApp da família, mas ele nunca viu uma oportunidade. O que acontece agora? Agora ele se depara com algo dele, né? Com algo dele que é a falta de habilidade para operar uma oportunidade dessa. Aí o que você vê? Todo mundo conecta, mas o que eu faço? Como que eu vou faturar? Como que eu vou captar clientes? Como que eu vou sustentar o meu trabalho? Como que eu vou adaptar? Aí você vê crenças e crenças, mas o que acontece simplesmente, essa falta de habilidade, né, que eu acho que está desenvolvendo pelo próprio processo, né, todas essas crises vêm para poder desenvolver, por isso que eu falo que a internet, as pessoas não vão ser mais as mesmas, né? E aí você tem um caos. Nesse caos, né, a gente sempre tem uma saída que é o conhecimento, né? É o conhecimento que vai libertar essas pessoas. Eu acho que é por isso que essa iniciativa sua é tão bacana, né? Transmitir conhecimento. Você falou umas 3 vezes, Léo, que isso faz total sentido. E você ficou batendo, né? A questão do conhecimento. E eu sempre digo isso, eu vou dizer em mais uma live. Nós passamos na educação física 4 anos aprendendo conhecimento técnico. A educação física tem por
muitos profissionais que elas saem da graduação, elas vão para pós-graduação, aprendem mais 1 ano e meio de conhecimento técnico. E aí, como é que você consegue transformar esses 5 anos e meio a 6 de conhecimento técnico em resultados? Em dinheiro, Primeiro, em vendas? Rodrigo, vou até voltar, tá? Que eu dou aula também em pós-graduação. Quem me acompanha nos meus cursos sabe que eu tenho uma formação técnica, né? Fisiologista durante muito tempo, dava aula, explicava a todo mundo como funciona o sistema renina-angiotensina e vai embora, né? Toda essa questão. Só que chegou uma época na minha vida que eu me deparei com todas essas questões técnicas e eu falei, tecnicamente, né? Eu acredito que eu esteja profissionalmente muito bem habilitado. E aí, ao longo da minha carreira, eu tive a oportunidade de assumir grandes empresas, né, no nosso Brasil, grandes redes de academia. E aí eu saí de uma posição técnica e fui para uma posição de gestão. A última que eu estava tinha 350... Muda tudo. E aí eu tinha 350 funcionários abaixo de mim, e aí eu tinha que avaliar todos esses indicadores e tal. E eu fui descobrir que a gente tem uma média, a cada 10 pessoas que matriculam numa academia, 8 não atingem resultado. Pô, peraí. Professor, onde você está tirando esses dados? Bom, se você é dono de academia, olha para o seu indicador de retenção e vai ver qual está o percentual. Olha para a rotatividade de entrada e saída de aluno. Uma pessoa que tem resultado, ela não cancela um plano. Pode ficar tranquilo. Só que aí vem um choque com a sua pergunta. Pô, se as pessoas sabem como funciona o ciclo de greves, fibra tipo 1, tipo 2, alças musculares, por que essas pessoas não estão tendo resultado? E aí você fala, peraí, tem alguma coisa errada na educação física, que essa falta de preparação não está entregando o produto final, que é o resultado. Aí a pessoa fica, porque é o blogueiro, porque é Smart Fit, porque é isso. Cara, peraí. Que o CREF... Todo esse CREF, toda essa reclamação sua é criação sua. Para começar, é criação sua. Porque se uma pessoa coloca um foninho, e o foninho ganha de você, que é um ser humano com bilhões de células, com neurônios, com formação, com especialização, tem alguma coisa errada. Que é que não é aquela lógica, eu tenho um filho de 5 anos. Se eu perder para o videogame, desculpa, eu preciso ir para terapia e reavaliar o meu papel como pai. Se ele não me vê mais divertido. E aí você começa a perguntar, mas por que essas pessoas não estão tendo resultado? Porque é o seguinte, se a barriga não chegar até a academia, não vai adiantar nada, meu querido. Se o glúteo não chegar até a academia, não vai adiantar nada. Se o coração não chegar até a academia, não vai adiantar nada. Então, o profissional de educação física está preparado tecnicamente, mas aí você fala, mas por que não tem resultado? Então, não é um problema técnico. É como fazer essas pessoas chegarem até você. Aí a dinâmica muda. Aí o processo amplia e não dizendo que as pessoas têm que parar de estudar. Eu acho que isso é mais que obrigação, mas me dá náusea quando eu estou dando aula em congresso, eu olho para o lado um curso de hipertrofia de amigos meus e tem 150 pessoas tentando entender como funciona o processo de hipertrofia. E nós vamos falar de conversão, de plano de carreira, de gestão, de marketing digital, tem 20, 30 pessoas. Então, assim, não é uma revolta minha. Hipertrofia, meu querido, já está registrado nos livros. Lá há anos, décadas atrás, só sentar a bunda na cadeira e estudar, que é simples. Ô, Léo, tem uma frase que ela diz exatamente isso. As pessoas, elas não te pagam pelo que você sabe. Elas te pagam pelo que você gera de resultado com o que você sabe. E é o que você falou agora. O cara ficou 4 anos estudando, mas ele não sabe como ele transforma isso em resultado. Como é que ele faz o marketing? Porque o cara, o cara se forma, ele passa 10 anos fazendo todo mês curso técnico de hipertrofia, de prescrição, e aí ele fala assim, porra, a educação física não dá dinheiro. É lógico que não dá dinheiro. Você não sabe vender. Você não tem... acho que você cansa de ver isso. O cara coloca no Instagram dele, o Instagram é o cartão de visitas, né? Que ele perde horas fazendo. E aí ele pega o Instagram dele e coloca uma foto que não dá nem pra ver o rosto, ele coloca o CREF dele na bio, o CREF na bio do Instagram, tipo, não tem sentido isso. O cara coloca o número do telefone em vez de pôr um link do WhatsApp. Então, o que você falou que eu acho que é muito importante é exatamente isso. Se você está entrando no marketing digital, estude marketing digital. Estude com quem já faz isso, estude quem já tem experiência nisso. Porque, você estuda hipertrofia para conseguir fazer seu aluno hipertrofiar. Como é que você acha que você vai ganhar dinheiro na internet sem estudar? Por quê? Você estuda tanto tecnicamente e não estuda tanto como empresário, né? Como dono da sua empresa, para fazer o seu negócio no meio online prosperar. Eu anotei aqui o que você falou no notebook e o que você falou no começo. O que você está fazendo aqui? Com quem você está falando?
voltar aí, compartilha essa live. Voltou? Voltou? Eu tô Voltou? Tava travado, você tava travado. Então vamos lá. Rodrigo, para mim o buraco é mais embaixo. Olha só, o cara sabe até tecnicamente. O que eu tô te falando? Mesmo ele sabendo tecnicamente, ele não dá resultado. Por que não dá resultado? Não é só porque ele não entende gestão. É aquela pergunta que eu te faço, assim, eu faço para os meus alunos. Pô, se o seu aluno tivesse 30% a mais de motivação, 30% a mais de disciplina, 30% a mais de determinação, será que não seria muito mais fácil ele atingir o resultado? Porque ele iria na academia, iria fazer o treino na intensidade que tem que ser feito. Enfim, e aí não é um problema técnico. Aí nós já estamos falando de um problema de gestão, de um problema que eu não vou entrar também, que é uma... eu tenho um mestrado da área da psiquiatria, mas não vamos entrar, que são questões, né, que para mim é muito mais pertinentes do que entender só sobre a mitocôndria. Mitocôndria já sabe, mas é uma atenção que eles precisam ter. E quando você toca na questão da gestão, né, o marketing digital não é um luxo, o marketing digital é um canhão que essas pessoas têm à disposição hoje, de graça, para poder gerar uma coisa na gestão que a gente chama de tração e escala. Hoje, se você quiser mudar a sua vida, você consegue mudar a sua vida do dia para a noite, né? E aí, eu até faço uma... Com estratégia. Não é sair fazendo live por aí. Tanto ó, por exemplo, eu também tenho uma empresa que é um braço que a gente presta consultorias para academias, né? E a gente também está vendo um cenário de academias, essa crise toda, né? As pessoas estão passando por dificuldade, a gente viu que está um cenário difícil para todo mundo, mas uma coisa para mim é fato. Uma coisa que se evidenciou nessa crise é um problema grave de gestão. Se as empresas não conseguem ficar de pé 3 meses, é porque não fez retenção de caixa. As empresas estão quebrando porque não tem gestão. Ah, mas eu não tinha dinheiro para poder segurar no meu caixa, tal, fica aquela discussão. E no nosso mercado fitness é pior ainda, porque os caras ficam fazendo antecipação de cheque de aluno. E aí o buraco ainda fica maior. E eu estou puxando assim esse parênteses, porque o problema não é o coronavírus. O coronavírus trouxe um monte de coisa. É aquela relação assim, você está com a sua esposa dentro de casa, se está tendo muita briga, o que aconteceu? Só evidenciou que o seu casamento não está muito bem. Se você está se amando, aproveitando esse tempo, cozinhando junto, se divertindo, significa realmente que vocês estão bem. Então o coronavírus simplesmente só está evidenciando algumas questões que já estão óbvias. E gestão, falta de gestão é problema de conhecimento. Eu chego para os donos de academia e falo, por que seu custo não é 10% a menos? Não sei. Então, se você não sabe, é um problema de conhecimento. É por isso que nós estamos aqui, né? Então, nós vamos tentar ensinar como reduzir o seu custo em 10%. Se você é personal, está me assistindo daí, o porquê que você hoje não está ganhando dinheiro com o digital? O porquê que hoje você, nesse cenário, está tendo dificuldade? E muitos ficam com aquela visão, eu não sei vender. A maioria não sabe mesmo. Por quê? Não te ensinaram a fazer isso. Porque fica socando na sua cabeça a renina, angiotensina, aldosterona, que você precisa saber disso, mas você precisa saber de muitas outras coisas. E o cara compra a ideia, né? É o que a gente estava falando. O cara, todo final de semana, ele faz curso técnico focado nisso. Só para você ter uma ideia, nas minhas mentorias, às vezes eu pego, o cara começa a me seguir lá no Instagram. Aí ele pega e manda uma mensagem para mim, a gente começa a bater um papo. Aí, vou fazer e tal, Rodrigo, vou fazer sua próxima turma, essa não. Aí eu vejo o cara no final de semana seguinte, com um cursinho lá, o cara tá 10 anos no mercado, com o cursinho técnico lá, prescrição de treinamento feminino. O cara falou para mim que precisava ganhar dinheiro, ele acha que com mais um curso, depois de 10 anos fazendo curso, ele vai ganhar mais dinheiro. Não faz sentido isso. E aí, vindo pro marketing digital, Léo, o cara que tá começando agora, porque o cara que tava no mercado, o cara que tava no mercado já, a gente já sabe, o cara já tá na frente, o cara tá até ganhando dinheiro nesse momento, então o cara tá indo bem. Mas quem tá começando agora, o cara que tá assistindo a live aqui, eu entrei no Instagram tem 15 dias e eu não sei o que eu faço. Quais as estratégias que você pode ensinar aqui na live para esse cara? Lógico, eu até fiz uma colinha, né? Porque a gente já provocou muitas pessoas, estou vendo pelos comentários aí. A ideia não é criar polêmica, a ideia é sensibilizar vocês que estão daí, né? E ao mesmo tempo a gente está aqui para compartilhar e falar, bom, tá, então se está acontecendo isso, o que eu tenho que fazer? Vamos primeiramente, né? Para você que chegou agora no marketing digital,
A primeira coisa que a gente vê, o maior ativo, né, o maior, vamos dizer assim, ativo mesmo, que a gente tem no marketing digital, algo que as pessoas precisam buscar, quem está no marketing digital, é o que a gente chama de atenção, né? Quando você consegue a atenção de uma pessoa, tudo fica mais fácil. Por exemplo, nós estamos aqui, tem algumas pessoas na live, algumas pessoas a gente está aprendendo a atenção, é muito mais fácil dessas pessoas conseguirem entender quem eu sou, o que eu faço e como que eu posso gerar valor e resolver os problemas dela. Se você entra no digital e você não sabe chamar a atenção, e quando eu falo chamar a atenção, não é colocar o shape, é a menina mostrar o corpo, isso aí chama atenção, a gente sabe que chama atenção, mas a chamar a atenção hoje dos nossos consumidores, principalmente dos clientes que estão no marketing digital, é algo que eu vejo que ainda está muito, vamos dizer assim, muito sem posicionamento, a coisa não está acontecendo do jeito certo. Eu acho que você até deixou um comentário, quando você fala que eles não sabem o que postar, vai lá e coloca o CREF e tal. Eu daria até um exemplo. O que você vê hoje na rede? Você vê a maioria dos profissionais de educação física postando exercício, execução de exercício. Você quer coisa mais chata do que você abrir o Instagram e tá lá a pessoa fazendo agachamento. Aí tá lá o outro fazendo a rosca direta. Aí depois vem uma frase motivacional. Meu querido, se você faz isso, você não está sabendo o que está acontecendo. Porque uma pessoa, ela vai comprar de você quando ela olha para você e vê um valor no que você faz e ela consegue perceber que você tem capacidade para resolver o problema dela. Vou dar 2 exemplos claros. Primeiro, as academias. O cara vai apresentar a academia e fala, essa daqui é a minha musculação, essa daqui é a minha piscina, essa daqui é a minha sala de ginástica. Bom, ninguém vende musculação. Musculação é uma sala que tem equipamento. O que uma academia vende é um programa de hipertrofia, de definição muscular, um programa de performance. Tá entendendo? Então, assim, você vende um programa, você vende um resultado. Então, uma academia, ela não tem que ficar mostrando foto das máquinas. Vou te dar um exemplo também claro, né? E o que eu estou trazendo de informação aqui é que você não pode focar nas características. Você tem que focar no benefício, naquilo que você resolve. Exemplo, você vai na nutricionista, ela prescreve um whey protein para você, você vai numa loja de suplementos, você chega lá na loja de suplementos, aí a pessoa, né, o atendente chega para te atender e você fala que você precisa de um whey protein. Como você não entende nada, né? Você precisa comprar o whey protein. Primeiro, o atendente vira para você e fala, temos esses whey proteins aqui. Você olha, tem 20 tipos de whey. O cara já errou, paradoxo da escolha. Quando te coloca muita informação, muita coisa, as pessoas têm dificuldade de escolher. Legal. Só que o que complica é que esse cara pega o whey e fala, esse daqui tem a proteína isolada, não sei das quantas, fica lendo o rótulo. E a pessoa que está do outro lado ali fica meio que sem entender nada, né? Eu comparo isso aos educadores físicos que ficam falando da rotação do quadril tal, enfim. E aí o cliente ele precisa comprar porque tem uma autoridade acima dele que foi a nutricionista que pediu para que ele compre aquele suplemento. E o cara continua, o cara nem sabe às vezes qual a função dessa proteína isolada, ele fica só nas características. Isso não vende. E quando a gente entra para o digital, se você botar o seu currículo, ninguém contrata um personal pelo currículo. Por quê? Porque o currículo está incorporado na característica. Tá? E aí, quando você muda essa comunicação, né, a pessoa chega lá, eu quero comprar um whey protein. Por que você quer comprar um whey protein? Porque eu estou num programa de emagrecimento. Legal, eu tenho esses 2, tá? Esse daqui pode ter uma eficácia muito maior do que esse, porém esse daqui custa muito mais caro do que esse. Qual que você gostaria? Tipo, esse daqui teoricamente vai te ajudar a emagrecer de uma forma mais segura, tal, de uma forma mais segura e vai dar resultado. Eu estou falando do resultado. E aí, né, automaticamente a pessoa vai olhar para o bolso e vai falar, não, eu estou disposto a vender minha televisão em casa para comprar esse whey mais pro, porque ele vai me dar resultado. Tá entendendo? Você tocou num ponto bem legal, Léo, que é igual quando o personal é abordado numa academia ou até nas mídias sociais, eu quero treinar com você, como é que funciona? Aí o personal fala assim, meu plano de 1 mês é assim, de 2, de 3, de 5, de 10. Ele manda uma porrada de informação, ao invés de ele fazer perguntas para o cliente, para entender de fato o que esse cara quer. É o que você falou. Tá bom, qual a sua experiência com personal? Qual a sua experiência com consultoria online? Então a grande sacada é que o personal ele não aprendeu isso, ele não tem esse relacionamento, ele sai cuspindo um monte de informação, porque ele está na zona de conforto dele, afinal, falar de nós mesmos é a coisa mais fácil que tem, difícil é entender o outro. Então, se toca no que você falou de afunilar, você dá 2 opções.
Você entende o que esse cara quer e você fala, ó, eu tenho esse serviço e tenho esse. Assim, assim, assim. Qual você quer? Qual que é melhor? Eu acho que melhor para você funciona assim por causa disso, disso, disso. Então você afunila, né? Cada um com uma estratégia de vendas e conversão, né? E aí você tem muito argumento. Por exemplo, a gente pode continuar a história. Pessoal, você quer emagrecer quantos quilos? Quero emagrecer 10 quilos. Pô, por que eu vou mandar uma planilha com vários tipos de plano? Aí eu vou falar assim, Rodrigo, beleza, quantas vezes você vai treinar por semana? Ah, vou treinar assim. Tá, como que você era? Você fiz toda a anamnese. Cara, ó, pelo que eu tô olhando aqui, 10 meses pra você perder os 10 quilos. Pô, Léo, não, 10 meses é muito coisa. Ó, então, ao invés de você treinar 3 vezes, nós vamos pra 5. Ah, não, 5 não dá, porque eu tenho que ir isso, que dá. Então volta pra 3, são 10. Ah, então tá, 10, ó. Então o plano mais indicado para você fechar comigo é o anual. Show. Não, mas eu queria fechar um mensal. Rodrigo, eu não fecho. Sabe por quê? Porque você vai ter que decidir dentro do seu coração se realmente você quer emagrecer ou não. Porque um mês não vai te dar resultado. Então acho que é por isso que você já tentou emagrecer várias vezes e não conseguiu. Então acho que você está com algum problema de tomada de decisão. Porque se tem um cara que vai te ajudar a perder esses 10 quilos, sou eu, com todos os recursos que a gente tem e que eu já te falei que eu coloquei à sua disposição. Então o plano ideal para a gente começar é o plano de 1 ano. É o plano de 1 ano. E após esse ano, os seus resultados vão mudar, porque exercício físico é pro resto da vida. E aí sim, quem sabe você vai fechar 3 anos, 20 anos comigo. E aí o que o personal faz hoje? Ele descola o que é a área comercial com a questão. Ele faz uma bagunça. Então, não, eu cobro por mês, eu cobro por aula. Não, eu cobro pelo projeto que a pessoa está cobrando de mim. Exato. Exato. Você quer perder 10 quilos? É comigo mesmo. Olha quantas pessoas eu já emagreci. Aí eu já emagreci essa, já emagreci essa, já emagreci essa. Olha quantos alunos de personal eu já atendi na vida. Olha o tanto que eu já estudei. Olha isso, olha aquilo outro, ó. Eu sou a pessoa que eu vou te ajudar. Tá entendendo? E aí, pode falar. Isso acontece muito hoje. O cara, quando ele saiu da academia e ele foi treinar em casa com o personal, ele fala assim, pô, eu quero um desconto. Ou eu não quero treinar. Porque, pô, eu não tô mais na academia. Aí o que o personal tinha que fazer? Exatamente o que você falou, mas eu não te vendi o treino na academia presencial. Eu te vendi o projeto de emagrecimento. Eu te vendi um projeto de hipertrofia. Eu até entendo quando você dá um desconto num momento como esse para um aluno que pediu e que está passando dificuldade assim como você, mas isso não tem que ser um padrão para todos. Porque o projeto está mantido. Você simplesmente adaptou ele para, se Deus quiser, um curto período de tempo. Simples. Perfeito. E aí você vai para as redes sociais, você vai ficar fazendo um videozinho de agachamento. Pessoal, hoje eu quero falar de 3 estratégias matadoras de como evitar o efeito sanfona. É um tema. Aí a pessoa que já teve o efeito sanfona, o que essa pessoa está falando? Prendeu a minha atenção. Se o meu conteúdo for relevante, essa pessoa vai querer me escutar mais vezes. E quando essa pessoa me escuta, a gente tem uma coisa que chama audiência. Que nós temos as pessoas que olham para aquilo que a gente fala e querem nos seguir. E essa audiência existe, né? Ela existe em vários formatos. Por exemplo, quando você olha o seu número de seguidores ali, você tem uma audiência, os inscritos no Instagram é a sua audiência, a sua lista de e-mail é a sua audiência, enfim, então você constrói uma audiência. O que você precisa fazer depois é engajar essa audiência com o seu posicionamento. Então, se você é especialista em emagrecer a mulheres grávidas, pós-parto, né? Você tem um programa, sei lá, que chama, Mamãe Emagrece. Não, que é um... que ninguém espera. Você pega um programa aí, coloca o nome lá, Mamãe Emagrece. O que é? Eu trabalho com alta performance no bodybuilding? Não. O meu foco é emagrecer mulheres, né, pós-parto. E aí, qual é o conteúdo que eu vou produzir? Eu vou produzir conteúdo para essa audiência na rede. E aí você vai produzir conteúdo, você não vai ficar tirando fotinha de selfie, tal. Aí, quando você olha para o cenário hoje, o que acontece? As pessoas não têm uma audiência criada. Mas elas precisam entender que não vai ser do dia para a noite, por mais que a internet é rápida, você precisa ganhar a confiança dessas pessoas, precisa mostrar realmente, né? Quem não me conhece, não conhece você aí, o pessoal da Educa Fit, né? Agora passa a conhecer, a partir do momento que fala, nossa, que legal que o Rodrigo está falando, deixa eu seguir ele, já segue, aí de repente você coloca outro conteúdo, depois você oferece um produto e fala, cara, quer continuar comigo? Eu também tenho isso para te oferecer. As pessoas, na verdade, você nem vai precisar vender. Hoje, graças a Deus, quando a gente olha para a Educa Fit, assim, o nosso processo de conversão ele é muito natural, né? Eu olho para os meus clientes de consultoria, graças a Deus a gente não precisa correr atrás de cliente, hoje o cliente corre atrás da gente, tá? E assim, gente, sou formado em educação física, tá? A gente trabalha nesse nicho. A Educa Fit é um produto digital que veio da educação física, eu atendo consultoria também, eu já fui personal, já fui dono de laboratório de fisiologia, ou seja, a educação física é um monstro
monstro de oportunidade, né? E aí a gente olha para esse digital, uma coisa que você tem que estar fazendo hoje, você que está do lado daí, é produzir conteúdo. Primeira coisa, para ver qual é o seu posicionamento naquilo que você acredita, nas suas ideologias, naquilo que você é bom, e começa a produzir conteúdo. E não sai publicando em tudo quanto é lugar. Ó, dica ninja. Não sai lá, vou abrir canal no Instagram, vou abrir Facebook, vou abre tudo, vou abrir energia. Não, ó, quero um Instagram. Cara, então pega o Instagram, porque é só você não tem equipe, tal, e soca a ficha no Instagram. E aí você produz conteúdo. Você tocou num ponto bem legal, que eu já vou aproveitar para tirar uma dúvida que eu sei que muita gente tem que tá assistindo. Você fala assim, foca numa coisa só. Aí o cara pergunta assim, porra, então eu vou ter que cancelar meu Instagram pessoal e fazer só um profissional? Meu, quem tem isso é um absurdo. O cara, tipo, ele tem um Instagram pessoal pra ficar postando fotinho sem camisa na praia com a namorada e tem o profissional. Eles são pessoas diferentes? Você é uma pessoa diferente? Não é. Então concentra a sua energia toda num Instagram só. Porque o algoritmo do Instagram ele identifica isso. Quanto mais interações você tem, quanto mais você se dedica a ele, mais retorno você tem. E eu gosto... A pessoa fala assim, pô, deixa eu só acabar rapidinho. Não. O pessoal fala assim, pô, mas como é que eu faço isso então para não parecer um blog pessoal? Usa aquela regra simples que a gente gosta de usar, 80-20. 80% do que você colocar no seu Instagram, profissional. 20% pessoal. Esse 20% pessoal vai criar um relacionamento, a pessoa vai se sentir seu amigo, consequentemente depois ela te compra. Ela fica mais próxima de ti. Desculpa. E lembrando, não, que eu quis fazer um adendo também, tipo, é muito importante isso que você está falando, porque é uma dúvida recorrente. Eu abro a minha empresa, né, eu, Leonardo, profissional, ou eu abro um pessoal? Primeiro é uma decisão particular, tá? E se eu fosse personal, o meu ficaria no meu pessoal, porque ninguém gosta de relacionar com a empresa. Ninguém gosta de relacionar com a empresa. Ah, tô seguindo a avó. Nossa, adoro seguir a avó. Cara, eu quero seguir o dono da avó, quero ver o que ele fala. As pessoas gostam de relacionar com pessoas. Ah, no meu caso, professor, você entrou da sua empresa, da EducaFit, óbvio, que é outro projeto. Então, assim, a minha decisão lá atrás foi abrir o da empresa. Tanto é que o meu próprio Instagram nem movimento muito. Por quê? Porque eu não tenho um foco ali. Então, para você que está aí, que é personal, eu sugiro que você faça o seu próprio perfil. E aí também, né, fazendo esse paralelo, sem ansiedade. Não adianta vocês quererem achar que vai postar um vídeo, vai resolver tudo, né? Ah, agora eu tenho 1000 seguidores, vou começar a vender. Não, primeira coisa, a gente precisa admitir que o profissional de educação física saiu de uma faculdade ou está numa faculdade que cometem erros graves, tá? Eu sou professor universitário de pós, eu estou falando isso assim com muita tranquilidade. Você não sai com conteúdo voltado para a área de gestão, e quando você não tem gestão, você não tem uma coisa que chama plano de carreira, tá? E o que é um plano de carreira, para mim, resumindo para você em 3 pontos, que é personal que está do lado aí. Primeiro, você tem que correr atrás de como lotar a sua agenda, porque você vende o seu tempo, né? E a maioria, eu acho que faz isso hoje, que é aluno, está ali, está tentando lotar a agenda. Um segundo ponto, né? Ter um infoproduto. Você já precisa estar dentro do digital. E o que é um infoproduto? A hora que você está dando aula de personal, você está ali vendendo a sua assessoria, você está ali vendendo alunos também, né? Hoje você olha, eu tenho amigos que são personal, o cara, eu estou ali dando uma presencial com um amigo meu. Aí de repente eu falo, não, a próxima aula é digital. Aí o cara dá digital. Aí ele volta para o presencial. Ou seja, né, tá misturado o que é aula online com aula presencial. E aí você tem, lotar a agenda, ter um infoproduto e ter investimento financeiro. Show. Esse é o plano de carreira de um personal de sucesso. Professor, não tem dinheiro para investir. Tem sim, R$10. Coloca R$10 por mês para você se disciplinar. Infoproduto, começa a correr agora atrás do marketing digital. Você vai vender programa, você vai vender assessoria, não sei o que você vai fazer, mas que tem uma oportunidade aí, tem. Léo, você sabe disso, R$5 por dia num anúncio patrocinado no Instagram, você atinge até 1000 pessoas. R$5 por dia, o cara não tem R$5 por dia. E aí você tocou num ponto bem legal, que é a questão dos infoprodutos, que eu queria que a gente discutisse um pouquinho mais. Porque o que eu vejo? Eu vejo o personal trainer, por ele não ter essa base, ele acha que o personal trainer é o presencial, 1 a 1, e o online é uma consultoria online que ele envia via aplicativo por R$150. Ele não entende que ele pode ter o quê? Ele pode ter uma esteira de serviços, uma esteira de produtos no presencial e uma esteira de serviços no online, onde ele pode começar com um produtinho de R$100 ou até de R$10, e depois ele pode ir para um de 300, para um de 500, para um de 1000. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por toda a sua experiência que você tem, dá algumas dicas. Como é que o cara pode desenvolver aí uma esteira de produtos, de infoprodutos nesse meio?
É importante também o que você está falando, que é o seguinte, quando a gente entra, se você está entrando agora, se é personal, né, nunca lançou nenhum produto, a gente sugere que essas pessoas entrem com um produto mais simples, de um baixo preço, para depois a gente fazer uma mecânica que chama upsell. O que é upsell? A partir do momento que eu vendo para o Rodrigo um produto mais fácil de vender, algo mais simples, na verdade eu estou dando a oportunidade do Rodrigo me conhecer, e a partir do momento que ele me conhece, eu tenho a capacidade de vender outros produtos. Vou resumir uma história. Ideia, né? Você validou sua ideia. Vou resumir numa história, né? Por exemplo, você vai na balada, né? E você de repente você chega na balada, tem um monte de mulheres, e aí você sai uma atrás da outra falando assim, quer casar comigo? Você quer casar comigo? Você quer casar comigo? Primeiro, o que vai acontecer? A mulherada vai olhar e vai falar, esse cara é louco! Da onde que eu vi? Tá me pedindo em casamento. Sempre tem um doido e sempre tem uma doida, tá? Mulher, sempre tem um doido. Às vezes vai aceitar. Mas por que isso não funciona? Qual que é o certo? Qual que é o certo? O certo é você chegar, você cumprimentar a pessoa, falar seu nome, aí você começa a relacionar, e babapá, e não sei o que, aí você pega o WhatsApp, aí depois você chama para jantar, quem gosta de japonês, vai para o japonês, aí você vai relacionar. O que está acontecendo nesse processo? Você está distribuindo conteúdo. E a pessoa está ali, se me interessa, não me interessa, resolve minhas dores, não sei o que, tal. Aí pega na mão, depois tem um beijo. Então existe um processo até chegar no casamento. E o casamento é algo que talvez seria um produto de um ticket de mais de R$1.000, tá entendendo? Então não adianta você querer chegar e vender um produto de R$1.000. Você pode vender, desde que a sua copy seja foda, desde que você tenha uma audiência animal. Tem autoridade. Então, você tem lá, sei lá, tem 100 mil seguidores no Instagram, a sua audiência está engajada, e aí, né, você tem um processo para acolher essas pessoas depois que você vende, e aí cai no lance do Pareto que você falou, dos 80-20, que, né, você tem 100 mil pessoas ali, você vai oferecer um produto, sempre vai ter 20% que vai ter condições de comprar aquilo que você está oferecendo se você fizer um processo. Então, o que eu sugiro para você? Comece com algo pequeno e faça testes. A partir desse algo pequeno, você migre para algo mais robusto. E ali você vai criar nessa esteira de produtos. De repente você olha, você tem lá o seu e-book para poder vender, você tem as suas aulas online, você tem a sua consultoria, você tem um grupo de mentoria VIP. O que é? Só entra 10 pessoas que realmente quer perder 10 quilos em 5 meses, assim você sabe que vai pagar 400, 500 reais. Não sei. Você traz uma nutricionista para entrar contigo, você traz um psicólogo para entrar contigo, você traz às vezes uma loja de suplemento, uma clínica de estética para entrar contigo. Você começa a fazer produtos mais caros, né? As pessoas às vezes elas se limitam muito na consultoria online. Rodrigo, eu quero vender consultoria online. Qual que é o aplicativo que você indica? Tal, toma. Aí o cara vai lá, entrega o aplicativo. Não, faz algo diferente. O mercado agora abriu muito para essa questão de vídeo aula, que até então não existia. O cliente de muitos personagens aí, eles iam viajar e não estava bem alinhado essa questão. Vou viajar, não vou pagar. Aí o cara não pagava. Agora, vai viajar, amigão? Então tá bom. Vamos fazer aula de 30 minutinhos por videochamada. Quebrou a objeção do cara que ia viajar. Você já sabe que é possível dar treino. Então, você quer vender uma consultoria, que nem você falou, para validar seu produto mais baratinha? Ok. Aplicativo ali, tranquilo. Você quer começar a aumentar, fazer o upsell? Você joga o quê? Dentro de uma consultoria, às vezes, de 60 dias, um projeto de 60 dias, você vai colocar 4 encontros ao vivo. Você vai mandar vídeo para mim do seu exercício e eu vou te corrigir. Você vai fazer um treino comigo ao vivo e eu vou te corrigir. Você vai fazer uma anamnese ao vivo, eu vou te avaliar ao vivo. Então você começa a colocar ou fazer uma entrega melhor, agrega valor, empacota mais bonito, consequentemente com isso justifica uma subida de preço. Agora eu vou assustar o pessoal um pouco mais, né? Você pode ter um produto foda, uma ideia foda, todo esse produto gratuito que o Rodrigo falou, toda essa esteira, se você não tiver a capacidade de distribuição, ou seja, se você não entender um pouco sobre tráfego, de compra de patrocínio, não adianta. Não adianta porque você precisa distribuir isso em escala. Entrou uma pessoa aí que é a doutora Larissa Esper, que é a minha mulher. Cara, conheci ela na banca de mestrado, ela me avaliando. Ela pode comprovar aí que o negócio foi difícil, pegar na mão, conversar, até a gente conseguir um relacionamento. Te amo, viu, dona Lara? Te amo. Ô, Rodrigo, e aí o seguinte, cara, as pessoas precisam entender de distribuição, né? Por quê? Porque, e eu vejo isso, os profissionais extremamente capacitados, eu vejo um pote de ouro, eu falo, cara, você sabe por que você não está com o bolso cheio de dinheiro? Porque as pessoas não sabem que você existe. As pessoas não sabem que você existe. E aí você tem um mecanismo que é assim, que para cada tipo de cliente,
depois que você monta essa estrutura, ter um tipo de estratégia. Por exemplo, tem clientes, Rodrigues, que é só o fato de falar com você já quer comprar de você. É o que eu chamo que é aquele cliente que ele precisa de você. É aquele cliente que está desesperado. Por exemplo, eu recentemente estava querendo aumentar a banda larga aqui, eu trabalho com internet, não tinha provedor, tal, o provedor não chegava, de repente veio um concorrente dele e o pessoal passou avisando. O que você acha que eu fiz? Cara, eu estava desesperado. Eu falei, cara, me dá o melhor pacote. Eu nem perguntei quanto custava. Sabe aquele cara desesperado? Eu preciso, igual você está aí, as pessoas que estão assistindo nós precisam de alguma coisa, né? Então é aquela hora que você encontra e você compra. Só que é o seguinte, esse tipo de cliente que você já faz a primeira postagem, os primeiros vídeos, o primeiro produto, que você faz as primeiras vendas, são muito poucos. Para você ter muitos deles, você precisa ter uma escala grande. E aí existe o outro tipo de cliente que eu chamo, que é o cliente que fica procrastinando. É aquele cara que ele olha, uma hora eu compro lá a assessoria do Rodrigo. Eu quero ser um personal de sucesso, deixa eu ver mais, não sei o que, tal. De repente ele fica procrastinando. Mas o Rodrigo do lado de lá vai fazendo um trabalho de conscientização, fala, cara, toma decisão, você tá morrendo, olha aqui, ó, tá vendo o que todo mundo ganha R$2.500 por mês, fica andando de motinha para baixo, para cima, para dar aula de personal, isso não é uma vida para o educador físico. E aí essa pessoa sai da procrastinação e ela fecha. Só que para cada um que precisa de você, você tem 20 que está procrastinando. Tanto é que você olha os dados no Brasil. E você só consegue fechar se você conseguir manter esse relacionamento com esse cara. Se o cara, por exemplo, em qualquer dica que eu posso dar, estratégia que você pode usar, o cara te mandou um direct lá, e aí ele não comprou, o que você já tem que ter coletado dele? E-mail e WhatsApp. Você joga esse cara numa lista de transmissão, uma vez por semana você manda um conteúdo para ele, você joga esse cara numa lista de e-mail. Porque se esse cara não ficar... A gente sabe que o Instagram é muito injusto às vezes com isso. Seus stories, eles cada vez são mais profundos. Se você não tiver relação com essa pessoa, o stories, o orgânico, né? Você some. O anúncio patrocinado, beleza. Mas o stories ali orgânico, ele some. Então, se você... O cara queria uma vez te comprar, ele entrou na sua academia, ele entrou em contato contigo, e ele não te comprou, você tem por obrigação continuar gerando conteúdo para esse cara. Senão ele vai sumir. É aquilo, quem não é visto, não é lembrado. Isso faz muito sentido. Eu tô aqui, ó, uma vez, 2 por semana, lista de transmissão, conteúdo, toma. Rodrigo, lembra aquela vez que eu ia fazer mentoria contigo? Não rolou, eu tô precisando. Mas ele só falou que tá precisando porque eu tô aqui. Se eu tivesse sumido, a palavrinha que eu gosto de usar muito é constância, né? Se você não tem constância no que você faz, já era. É igual relacionamento. Sua esposa tá aí, ela te mandou coraçãozinho. Fica 24 horas sem falar com ela, sem responder uma mensagem. O que dá? Nada. Essa daí é PhD. Essa daí é PhD em saúde mental. Eu tô enrolado, filho. Você tá louco? Também quero mandar um beijão pra minha aluna aí, Ana Paula. Ana Paula, beijão pra vocês aí. Saudade de vocês. Rodrigo, e é mais simples do que a gente pensa. Por exemplo, quem trabalha com emagrecimento. Cara, professor, como que eu faço para começar? Coloca lá no seu Instagram. Faz um post. Quantos quilos você gostaria de perder nesse ano de 2020? Sei lá, pós-pandemia. Querido, se 10 pessoas escreverem lá, quero perder 2, 10, não sei o que, geralmente é muito mais do que 10. Você tem 10 clientes para serem convertidos. Porque uma pessoa que vai no Instagram e coloca quantos quilos quer emagrecer, essa pessoa está falando assim, meu querido, eu tenho um problema, eu estou te falando, faça a sua parte e me ajude. Eu já tentei de tudo. Me venda. Não, faz aí vocês que programa emagrecimento. E eu até sugiro isso nos meus cursos, eu coloco na aula e mostro as pessoas quando fazem esses tipos de posts simples. E aí para eu explicar estratégias de conversão, né? Porque, por exemplo, o dono de academia tem aquela reclamação do cliente que o cliente fica falando que a academia é cara. Caro é arrancar um pedaço do estômago. Isso daí custa milhares de reais. Aí tudo bem. O que está acontecendo é que você não está gerando valor no seu negócio, porque pagar 100, 200, 300 reais numa academia é muito barato, né, para o resultado que você entrega. E o próprio personal, né, quando ele olha para esse cenário, ele já sai daquele postzinho de exercício, de selfie, de corpo. Né? Ele pode sim, as pessoas querem saber o que você faz na sua vida pessoal, posta coisas da vida pessoal. As pessoas também querem saber, né, o que você tem para oferecer para elas. Né? Então você faz um misto, né, para não ficar aquela coisa de vendedor tabajara junto com post de abdômen. Não funciona, sabe? Coloca as coisas de uma maneira onde você vê que tem pessoas
pessoas lá do outro lado. Posso fechar aquele outro raciocínio do cliente? Você tem um cliente que fica procrastinando. Tem um indicador no Brasil que diz que, né, a gente tem mais de 50% da população acima do peso. Né? Então, isso é um fato. É só você criar algo para mostrar para essas pessoas que você tem para vender. Quando você olha para esse movimento da pandemia, as pessoas estão loucas dentro de casa querendo se movimentar. Até gente que não fazia atividade física está tentando fazer. Por quê? Porque o nosso corpo foi feito para movimentar. Se tem uma coisa que fala hoje nas redes, o que é? Coronavírus e treinamento em casa. É só isso. Olha todas as profissões, o que fala de coronavírus e treinamento em casa. E aí você tem um outro tipo de cliente que para mim é onde está a sacada, que é o cliente que não sabe que precisa de você. O cliente que precisa de você te conhece, o que está procrastinando é o que o Rodrigo falou, você vai manter esse relacionamento com ele, uma hora ele fecha, tem gente que demora um mês, tem gente que demora 6 meses, não interessa, uma hora ele fecha. Agora o que não sabe que precisa de você, para cada um daquele que precisa de você, tem mais de 1000 que não sabe que você existe. Imagina você pegar todo o potencial que você tem hoje aí, todo o conhecimento que você acumulou, tanto de gente que você já ajudou, resultado que você sabe que você tem, que você está aí, você é personal, né? E você distribuir isso, né, para essas pessoas. Ou seja, você pegar tudo que você tem e compartilhar com o Brasil inteiro. Eu não tenho dúvidas que vai ter lista de espera, que provavelmente você não vai conseguir atender, porque simplesmente essas pessoas não te conheciam. E aí você precisa, por isso que eu disse lá atrás, aprender a distribuir. Como distribuir conteúdo, como criar audiência, como engajar a audiência e como fazer isso de maneira profissional. Não é difícil, é só sentar a bunda na cadeira e aprender. Ô, Léo, aí você fala um negócio que pra mim fica martelando na minha cabeça, né? O cara, ele fica brigando, o cara da musculação, ele fica brigando porque o CrossFit faz mal ou faz bem. Aí o cara do CrossFit briga com a musculação. E aí eles estão brigando pelo público que já entendeu a importância do exercício e que é a porcentagem muito menor. Aí você acabou de falar, pessoas que não sabem que o exercício é importante, 1 para 1000, metade da população brasileira, que o cara precisa de exercício, ele só não sabe. Ou seja, é igual a indústria farmacêutica faz, né? Ele te mostra o problema da doença para te vender o remédio. Você tem que mostrar o problema do sedentarismo para conseguir vender a solução para isso. E os caras não. A sua luta é contra o sofá, não é contra o CrossFit, contra a musculação, contra a corrida de rua, não é. Então você tem que despertar o interesse. E vou dar uma dica para a galera que tá vendo, quem não entende nada, absolutamente zero de anúncios patrocinados, tenho certeza que a EducaFit tem curso disso, eu tenho curso disso, tem o cara que o Pedro Sobral dá curso disso, acho que é o Papa do Brasil sobre isso. Então, entre em contato, estude, porque em vez de ficar discutindo se a educação física vai ser regulamentada, desregulamentada, STF e a porra toda, os caras estão discutindo isso agora, coronavírus, vai estudar e vai aprender a fazer um anúncio patrocinado, que você vai escalar muito o seu negócio, vai bater diretamente nesses caras que você falou, que não sabem a importância do seu trabalho e que não sabem a importância de fazer um exercício físico. E o anúncio patrocinado é que nem você criar um míssil teleguiado, né? Não é você abrir para todo mundo, é abrir para as pessoas certas, né? Para elas verem. E aí quando você entra nessa temática do CrossFit, essa briga toda, para mim é até pior, Rodrigo, porque o cara do CrossFit, por exemplo, o dono de uma academia de CrossFit, não entendeu quem são os clientes potenciais compradores. Porque quando eu olho para um box de CrossFit, se eu fosse fazer um anúncio para um box de CrossFit, eu tenho academias que eu oriento, eu tenho anúncios que sobem lá nas redes sociais assim, entenda como aumentar em 20% a sua performance no snatch. O cara que já é crossfiteiro e vê um anúncio desse e fala, louco, eu quero aprender agora como aumentar em 20% no anúncio zero. Esse cara vai cair num tipo de relacionamento. Agora, aquela pessoa que quer emagrecer, nem tá vendo o que é o snatch. Então eu tenho um tipo de avatar, é um tipo de cliente, potencial cliente dentro do CrossFit, que é os crossfiteiros, a galera que gosta de puxar, gosta de competir. Porém, eu tenho outro tipo de cliente dentro do mesmo lugar, que é as pessoas que querem utilizar do CrossFit, por exemplo, para emagrecer. Entenda como o CrossFit pode ser a sua melhor opção no processo de emagrecimento. Veja o depoimento dessas 10 pessoas abaixo que perderam tantos quilos em 3 meses executando CrossFit sem sofrer nenhuma lesão. Porque eu já estou quebrando a exceção. Que é a principal exceção. Beleza, mas aí é outro tipo de cliente. Aí o cara do snatch, ele não clica nesse anúncio. Do mesmo jeito que a pessoa que quer emagrecer não vai clicar no anúncio do snatch. Então eu faço uma segmentação. Os algoritmos hoje, a gente tem muita facilidade de fazer. E, gente, não pensa que é um bicho de 7 cabeças. Né? Anúncios para vocês na área do mercado fitness é a coisa mais fácil do mundo, tá? É lógico a coisa, é muito simples de fazer. É só você primeiramente entender o que você tem para oferecer e quem é o seu cliente.
Não adianta você querer lançar um produto como empalhar múmias. Hoje não vai rolar. Empalhar múmias, talvez, na época do Egito, talvez você ia arrebentar de vender. Então tem que tomar cuidado com a nossa ideologia, porque a galera às vezes dá uma viajada na maionese e não sabe comunicar, né, esses benefícios. Deixa eu dar só uma introdução em cima disso. A galera, muitos que estão aqui, eu tenho certeza que não tem ideia do que é um anúncio patrocinado. Fazer uma correlação com o cara que distribui o folder no semáforo, né? Até hoje tem. Isso, boa. O cara distribui folder no semáforo. Aí você faz um milheiro. Você distribui 1000 folders. 1000 folders. As pessoas que pegam o folder, quantas de fato ali estão interessadas em fazer exercício físico? Talvez 100 das 1000. Beleza? Quando você vai fazer um anúncio patrocinado na internet, você direciona o sexo, você pode, a idade, o interesse. Você pode direcionar até o tipo de celular que o cara tem. Por exemplo, você quer vender um treino sei lá, um ticket de R$1.000, sabe que não é qualquer um que vai pagar R$1.000. Você vai direcionar anúncio para quem, sei lá, tem iPhone 10, iPhone 11. Você consegue fazer anúncios, por exemplo, você começa a postar vídeo. Você postou 2, 3 vídeos. Você consegue fazer anúncios para quem viu 50%, 75% dos seus vídeos. Qual a chance de um cara que viu 75% dos seus vídeos de comprar? É muito grande, o cara ficou ali 2, 3 minutos contigo, ele gostou disso. Ele viu o valor naquilo. Você pega e faz um anúncio patrocinado para ele. Ele vê você lá, arrasta aqui, compra, coloca eu quero. A chance é muito grande. Então você consegue, é o que você falou, é direcionado. É um tiro direcionado. Você vai realmente vender para quem quer te comprar, para quem pode te comprar. Perfeito. E aí você conseguiu o quê? A atenção desse cara, né? Que é o que a gente estava falando lá. E esse cara clica e vai cair em algum lugar. Aí o seu conteúdo tem que ser foda. Por exemplo, se você hoje agora entrar em educafit.com.br, tem mais de 450 aulas gratuitas, com mais de 80 profissionais. Nós temos uma PhD, Ney que é conselheiro do CREF, tem de tudo que você pensar. Quando eu quis colocar isso, os meus próprios colaboradores falaram, você é louco, 450 aulas, geralmente as pessoas usam 4 vídeos para fazer um lançamento. Eu falei, não, coloca 450 aulas, porque eu só quero clientes engajados, eu só quero quem estuda, eu só quero realmente que vai olhar e vai falar assim, ó, caraca, curti. Eu te juro, tem aula minha de personal que tá lá de graça, cara, desculpa, né? Dinheiro no mundo não paga o que é ensinado lá. Por causa de conhecimento, a gente tem que colocar preço. Mas eu monto uma estratégia no curso personal SA que eu pego na mão do cara e ensino o cara a chegar até um faturamento de mais de 15 mil reais. Não é promessa, é fato. E a gente mostra. E tá de graça lá na plataforma. E aí quando, né, eu olho para esse cenário, o que a gente precisa entender? É assim, faz o jardim que as borboletas vêm. Faz o jardim, cuida do jardim, que as borboletas vêm. Não sai na loucura, não entrega conteúdo gambiarra, também não fica sistemático. Tinha aluno meu que, eu vou entrar na frente da câmera, que não sei o quê, não tá perfeito. Filho, abre o negócio e já compartilha, já tá tudo dentro de você. Sempre vai ter pessoas que vão olhar para você e falar, caraca, como que essa pessoa me ajudou? E aí, esse reconhecimento de 1, 2, 3 pessoas, o seu primeiro inscrito no seu canal, a sua primeira venda, a primeira pessoa que é a consultoria, isso vai ser, você não vai esquecer nunca mais. Isso vai ser gasolina para falar para você assim, continua que tem pessoas querendo que você faz mais isso. E aí você vai o quê? Só direcionando e tentando entender sua audiência. A hora que você entender sua audiência, é igual chave e fechadura e a coisa explode, entendeu? Você tocou num ponto muito legal que eu ouço e vejo muito, cara, eu dou mentoria para personal trainers, é o que você falou, meu. Eu pego um cara aqui do ponto A, levo ele a ponto B, o cara ganha R$1.000, vamos ganhar 10, vamos ganhar 15. Entra no meu Instagram, tem uma porrada de vídeo de um monte de conteúdo. Como é que você vende, como é que você faz o marketing, como é que você cria relacionamento. Aí o cara vira para mim e fala assim, você é louco? Você vai distribuir isso de graça? Vou, porque o cara, primeiro que ele não vai ver tudo. Não vai. Segundo que ele vai pagar muitas vezes para ter o Rodrigo ensinando ele. Dando a consultoria para ele, pegar ele na mão, vem aqui, você vai ter acesso a mim para eu te levar para esse caminho. Então, conteúdo nunca é demais, o conteúdo ele gera um puta relacionamento, uma puta atração, e você tem que fazer. Não existe só, se der muito conteúdo não vai comprar. Mentira. Você vai vender e vai vender mais. Vai vender mais. E vou dizer mais, e aí voltando, além de dar conteúdo, o que a gente ainda dá lá? Garantia. Você tem 7 dias, se não gostar, o cara, ele mesmo pode clicar e pedir um cancelamento. Aí o que eu trago para esse discurso? Confiança. Se você é um personal, fechou um plano com você, fala pro cara, se você não atingir o resultado, eu devolvo o seu dinheiro. Por que a galera não faz? Porque não confia no taco e não entrega o resultado. Porque se você botar um gatilho que você vai devolver o dinheiro para outra pessoa, meu querido, minha querida, aí você vai ter que mostrar que você é fera. E aí nós damos até essa garantia. E o que é essa garantia? Tem gente que vai lá para professor, não faz isso.
assista, as pessoas vão entrar, vão assistir tal, e depois vão pedir reembolso. Rodrigo, eu tenho uma ideologia que é assim, eu acredito que tem muito mais gente bacana no mundo do que filho da puta. Sempre tem um ou outro filho da puta. E quando a gente olha para esse cenário de abundância, que a gente está entregando, está transformando a vida das pessoas, a gente não está no propósito. Graças a Deus, hoje eu não preciso financeiramente, estou super bem, assim, eu acho que a educação física transformou minha vida, tem transformado a vida de muitos professores, né? Nesse momento, né, que a gente está passando super crítico, o número de professores que a gente tem, os caras estão gravando em casa, a EducaFit está conseguindo ajudá-los e você vê se ajudando outras famílias, o nosso propósito é muito maior, né? As pessoas que estão ali não estão simplesmente assistindo o curso, né? A gente não está ali com um processo de conversão. Hoje a gente consegue chegar em locais que o cara está lá no Recife, o cara está lá no Amazonas e ele assiste um curso através de um celular porque não tem computador e ele tem uma aula, por exemplo, com o professor Carlos Aveiro, que é o técnico da Seleção Brasileira de LPO. Nunca o Carlos conseguiria chegar até lá. Você, na sua assessoria online, você vai dar um treinamento para essa pessoa online. Por quê? Porque a internet já te permite fazer isso. E as pessoas falam, não, o online não funciona. Não, o online é uma extensão do seu corpo. Então você vai entrar onde você conseguir entrar. Óbvio que aula presencial com você, meu querido, minha querida, vai ser a melhor coisa do mundo. Você vai olhar no olho, você vai motivar, você vai encostar na pessoa, você vai falar para ela, nós estamos juntos, é outra energia. Só que se não tiver como o presencial, você vai para o online. E aí você também vai basear isso, né? Que se presencial também com você vai ser mais caro, né? Teve um aluno que escreveu aí, o professor tem que parar de cobrar hora-aula. Primeiro, eu não gosto nem dessa coisa da hora. A hora você compra no motel. O que a gente vende é aula. Se a aula tem duração de 15, 20 minutos, a aula tem duração de 15, 20 minutos. O que você tem que fazer é o seu papel e entregar o resultado no final. Você vai vender o projeto. É o que a gente falou. Você vai vender o projeto, você vai vender o resultado. Ô, Léo, a gente vai ser cortado em alguns minutos. Eu queria te agradecer demais o seu tempo, todo o seu conhecimento e pedir para você deixar um recado final para a galera aí, nesse meio dessa crise, no meio dessa loucura, com certeza uma mudança de mercado. Então, te pedir para deixar uma mensagem final aí, te agradecer demais mesmo a oportunidade de a gente bater um papo para a galera aí, trazendo conhecimento. Quanto tempo eu tenho aí? Tá marcando? Tem 1 minuto? Como que é? Tem 4 minutos. 4 minutos, então vamos lá. Pessoal, primeiro para vocês que estão aí, não fiquem desesperados, principalmente aqueles que são bons e profissionais, porque os seus alunos não vão te abandonar. Quem é bom, já criou vínculo com o aluno, já demonstrou que não vai te abandonar, as pessoas precisam de você. Não vai ser 30 ou 60 dias que vai acabar com a sua carreira, que vai acabar com a sua vida profissional. Agora você está no momento de atualização. Como eu disse lá no início, o que vale mais do que dinheiro é tempo. Mas esse tempo tem que ser gastado de uma forma muito inteligente. Eu adoro música clássica, sou apaixonado. E um dos meus livros, né, eu escrevo um trecho que eu falo da história do Beethoven. O Beethoven foi um grande pianista, né, e qualquer lugar que você abre, né, televisão, sempre tem lá uma música do Beethoven. Se você não conhece Beethoven, não tem problema. Mas está lá a sinfonia do cara tocando em tudo quanto é lugar. E eu estou te contando isso daqui agora para te passar um recado, que tem pessoas que elas vão morrer, mas a obra delas vão ficar o quê? Imortalizadas. E esse Beethoven, ele tinha 2 braços, 2 pernas, tinha a mesma quantidade de massa encefálica que você tinha, e ele acreditava tanto nele que ele fez uma ruptura. E as pessoas nesse momento têm que acreditar em si. E eu faço uma pergunta nesse trecho: será que se na época do Beethoven não existisse o piano, ele teria sido quem ele foi? Eu respondo sim. Por quê? Porque se não existisse o piano, ele tinha criado o piano. E agora é hora de você criar o seu piano. Sabe por que é hora de você criar seu piano? Porque o piano, ele promove música, né? A merda que deu que juntou o piano e o Beethoven e deu no que deu. Eu te faço uma pergunta: você já encontrou seu piano? Que música que você está tocando hoje? Mesmo que você esteja tocando uma música triste, tem que estar tocando música. Não fique em cima do muro. Não fique em cima do muro. E vou te dizer mais. Nos últimos 30 anos do Beethoven, ele passou surdo. E o cara produziu a 9ª sinfonia surdo. Então, nós não estamos falando de filme, nós estamos falando de pessoas como eu e você, que está nesse mundo, que tem que enfrentar a realidade, que tem que tocar música e tem que motivar um monte de pessoas que precisam da sua ajuda, porque você não é um amador de educação física, você é um profissional. Grava essa palavra, você é um profissional. Se valoriza e compartilha com o mundo tudo que você tem de valor. Vou falar o que depois disso? Cara, eu fico louco. Tem uma frase que você disse agora que resume tudo, do Cortella. Qual é a sua obra, né? Você vai ser lembrado pelo quê? É isso. Léo, muito obrigado mesmo, de coração. A gente bate um papo aí, ó. A live vai ficar salva no falapersonal.com.br. Quem quiser acessar lá por tempo indeterminado. Léo, brigadão.
Tamo junto. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Obrigado. Conta comigo sempre. Um abraço. Tchau, tchau.